Nós vamos conversar sobre disjuntores, esses componentes que vão instalados dentro de um quadro elétrico. Daniel, dá para aproveitar esses disjuntores? Não. Se eles ficaram totalmente submersos durante um determinado tempo, o que vai acontecer? Eles têm partes móveis aqui dentro. Essas partes móveis são o que garantem a proteção. Essas partes móveis também vão oxidar ao longo do tempo. O meu objetivo aqui é trazer uma comunicação simples, ou seja, nós temos esse tipo de disjuntor que é um pouco maiorzinho, que é o disjuntor preto, e esse disjuntor aqui, que é um pouco menorzinho. Então, atente-se no seu quadro elétrico. Eu não vou entrar no mérito mais aprofundado sobre os nomes técnicos. Ok, dito isso, nós temos que entender qual que é a função desse disjuntor. É esse dispositivo que garante a proteção na residência do cliente em relação a uma sobrecarga ou um curto-circuito. O que é uma sobrecarga? Quando nós ligamos diversos equipamentos ao mesmo tempo e o disjuntor desarma, ele está protegendo o condutor elétrico em relação a uma sobrecarga em termos da corrente máxima que esse cabo suporta. Aqui eu tenho um fio. Esse fio aqui é um fio 2,5 mm². Ele tem uma corrente máxima que ele suporta, que é de 21 A. Esse disjuntor aqui, ele tem que ser dimensionado para essa corrente máxima que esse cabo suporta. O que é muito comum no mercado, às vezes o eletricista vai lá, troca o disjuntor, aumenta o quanto ele deixa passar de corrente, mas não troca o cabo. Então, cada vez que você for trocar um disjuntor, você precisa compreender que ele protege o cabo em relação à sobrecarga ou curto-circuito e ele precisa estar dimensionado de maneira adequada. Por exemplo, se esse cabo aqui suporta 21 A, a corrente máxima que esse disjuntor deve deixar passar é de 20 A. Tem disjuntores que deixam passar 32 A. O que vai acontecer? Esse cabo não suporta 32 A. E aí, essa residência vai sofrer as consequências em termos de um risco de incêndio, caso tenha alguma sobrecarga nesse cabo, porque essa isolação aqui vai danificar e vai pegar fogo nessa residência. Atente-se de que esse cara é extremamente importante. A função dele é proteger o cabo em relação a uma sobrecarga ou um curto-circuito, e não o equipamento. No mercado existem esses dois tipos, tá? Então o que nós temos que levar em consideração? Na hora de substituir um componente como esse, qual que é o tipo correto de disjuntor, se é um disjuntor desse tipo branquinho, um disjuntor DIN ou um disjuntor NEMA, que são os nomes popularmente conhecidos, tecnicamente falando, mas não vem ao caso tanto nesse momento. Vamos pegar o conceito. Poderia aprofundar um pouco mais em relação a disjuntores? Sim, é muito importante que você também pegue um catálogo de um fabricante e consulte esse catálogo. Lá tem diversas informações. Dá para aproveitar esses disjuntores? Não. O que vai acontecer? Eles têm partes móveis aqui dentro. Essas partes móveis são o que garantem a proteção. Essas partes móveis também vão oxidar ao longo do tempo. Por quê? Ficaram durante muito tempo debaixo d'água e vão começar a criar ferrugem, oxidação, coisas que vão comprometer o funcionamento adequado. Pode até ser que você reutilize o que você tem em casa, liga, está funcionando, só que, na prática, ele perdeu a função de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Isso vai acontecer exatamente no momento onde tiver uma sobrecarga na sua instalação. Lembrando que é um dispositivo que evita incêndio na sua edificação. Por isso, ele precisa estar dimensionado de maneira adequada. Oriente o seu cliente em relação a isso. O que acontece numa situação como essa? Nós temos um disjuntor que entrou barro e ele tem como função proteger o cabo contra a sobrecarga ou curto-circuito. Só que essa enchente, ela faz com que a própria emenda, aquele material colante dessa fita isolante, ele vá se soltando. Então nós temos fuga de corrente nas emendas, temos um disjuntor que não protege adequadamente os cabos e temos diversos pontos de excesso de aquecimento em torno da tomada e do interruptor. Caso ele não queira substituir, ele testou o disjuntor e falou para você, olha, eu não tenho dinheiro para substituir meus disjuntores. Eu testei e está funcionando. Explique para essa pessoa o risco. Ele muitas vezes vai começar a acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando a situação interna se agravar desse componente. Então é extremamente importante que você oriente o seu cliente para substituir esses disjuntores, dada a complexidade do que está acontecendo, a questão da segurança, mesmo entendendo que muitas pessoas não vão ter dinheiro para substituir. Talvez você tenha que fazer uma ação com o governo, com igrejas, enfim, vamos precisar buscar apoio, porque essa pessoa não pode passar por mais um transtorno de refazer a casa dela e perder a casa por conta de um disjuntor que não funcionou de maneira adequada e gerou um risco de incêndio ou um curto-circuito. E para trocar esses disjuntores, pode ser que você queira tirar um por vez, e aí tá tudo bem, tirou um, identificou ele, sabe qual é, esse disjuntor aqui é de 32 A, legal, vai tirar esse de 32, vai colocar outro de 32 A, equivalente com as mesmas características. Olhar também a secção do cabo. Lembrando, no Brasil, muitas edificações elétricas são feitas de maneira regular. Então pode ser que você encontre um disjuntor de 32 A
para um cabo que suporta no máximo 21 A, que é um cabo, por exemplo, 2,5 mm². Identificando uma situação como essa, você não vai colocar o disjuntor de 32 A, vai colocar um disjuntor de 20 A, porque ele deixa passar menos corrente do que aquele cabo suporta. E na hora de substituir esse disjuntor, se você for trocar vários ao mesmo tempo, identifique que no barramento ou no cabo, caso tenha tanto na entrada quanto na saída, ou seja, os cabos que chegam na parte superior do disjuntor e que saem na parte inferior, entrada e saída. Por que essa identificação é importante? Se você não identificar, pode ser que você faça uma inversão de fase em algum circuito. Outra coisa muito importante é a segurança. Quando você for pensar em fazer a substituição desse disjuntor, desligue todo o quadro elétrico. Pode ser que você tenha que desligar o disjuntor geral lá na medição para poder fazer essa manutenção. E aí, deixe atento a todas as pessoas que estão na volta que não pode ser energizado. Obviamente que o ideal seria ter um dispositivo de bloqueio, mas nós estamos numa situação de calamidade. Procure sempre se proteger. Não é porque nós estamos numa situação de calamidade que nós vamos colocar a nossa vida em risco. Isso é extremamente importante. Nessa hora você parte do princípio que não tem mais energia na residência, só que você pode estar errado em relação a isso. Por quê? Esse disjuntor da medição pode ser que ele tenha se danificado também e ele esteja deixando passar corrente elétrica. O que você tem que fazer? Desligar e testar antes de colocar a mão no disjuntor para tirar ele do local, senão você pode levar um choque e morrer. Lembrando, energia elétrica mata muitas pessoas no Brasil. Então desligou, chega lá no local, testa. Como? Você pode pegar, por exemplo, uma chave teste como essa, certifique-se de que ela está funcionando, testou ali, verificou, opa, legal, não tem mais tensão chegando aqui, então posso trabalhar normalmente. Também você pode fazer esse outro teste com um equipamento de medição. Você pode ir lá e verificar se tem tensão ou não. Você já trabalha com elétrica, já sabe disso, mas é óbvio que nós entendemos que tem pessoas leigas que também vão assistir essas aulas e que vão fazer esse tipo de troca por conta e risco. Só que tenha a noção de que o correto, o ideal é você contratar um profissional que já estudou sobre isso, você está lidando com a sua vida. Então, se você for fazer, saiba que você está assumindo risco. E se você quiser se especializar em reforma elétrica após enchente, nós temos um treinamento gratuito. É só você clicar no link da descrição desse vídeo para poder garantir a sua vaga. Esse treinamento é online e 100% gratuito. Fazendo a inscrição, você vai poder conhecer melhor quais são os materiais que precisam ser substituídos e quais são os cuidados que você precisa ter ao fazer uma reforma elétrica após uma enchente. E vão te permitir conhecer um pouco mais sobre a realidade prática que você vai encontrar em uma situação após enchente. Temos diversas entrevistas com moradores e um conteúdo com especialistas do setor elétrico. Além disso, você vai encontrar entrevistas que nós fizemos com fabricantes de materiais que vão te permitir entender melhor o motivo pelo qual é necessário a substituição de cada equipamento. Para garantir a sua vaga, é só clicar nesse link e fazer a sua inscrição gratuita. Aproveita, clica na descrição e já garanta a sua vaga nesse treinamento de reforma elétrica após enchente. Grande abraço e até a próxima aula.